Graça e paz a todos. Eu me chamo Renata Cantamessa. Estou como professora da Escola Bíblica Dominical da PIB em Santa Cruz, na classe Betel, juntamente com o pastor Almir Coelho. Ao longo destes 4 meses, estudamos na EBD a revista da editora cristã evangélica que tem por tema Cristologia. Aprendemos que a Cristologia é o estudo sobre Cristo. É uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com uma particular atenção à relação com Deus, às origens, ao modo de vida de Jesus, ao caminho que nós cristãos devemos seguir. Visto que estas origens e o papel dentro da doutrina da salvação têm sido objeto de estudo e discussão desde os primórdios do cristianismo. Ninguém discorda que a história está dividida em antes e depois de Jesus Cristo, mas também é importante percebermos que enquanto viveu aqui na Terra e até hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo ainda é rejeitado por muitas pessoas. Alguém disse com sabedoria que 2 coisas dividem. A primeira é a mentira e a segunda é a verdade. A própria Escritura afirma, pelas palavras proféticas do velho Simeão, que Jesus seria alvo de contradição. Em Lucas 2, versículo 34, nos diz: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, em que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. A contradição vem por meio daqueles que não conhecem a luz e por isso trabalham ardilosamente por meio de mentiras, manipulações, a fim de tentar tirar o foco daquilo que é real, puro e verdadeiro. Mas a palavra de Deus nos diz em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Por isso, a importância do estudo desta revista. Por isso, a importância do estudo da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Jesus Cristo veio para trazer luz para os cativos. Veio trazer a verdade e retirar das trevas todas as pessoas em que nele crê, porque todos aqueles que nele crê serão enxertados na videira verdadeira. Em João 3,16 nos diz a palavra de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, do 13 ao 17. Hoje, nós estaremos estudando a última lição da nossa revista, a lição de número 17, que tem por tema Seguindo os Passos de Cristo. E o texto básico da nossa lição encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao 25, que nos diz a palavra de Deus: Servos, sedes submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato
que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportai com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem e sois igualmente afligidos e suportai com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja Deus! Na lição de hoje, o aluno será capaz de entender que seguir os passos de Jesus é o principal propósito do seu discípulo. O discípulo de Cristo deve motivar-se a seguir os passos de Jesus e avaliar frequentemente a caminhada com o Senhor. Conta-se que Stanley Jones, missionário americano que viveu os últimos 40 anos de sua vida na Índia, estava evangelizando um hindu de alta posição social, quando o homem disse ao missionário: Senhor Jones, o Ocidente tem cometido muitos erros. O seu povo, o seu país e até mesmo o Senhor tem defeitos. Ao que Jones respondeu: Não há dúvida. Ninguém melhor do que eu para saber dos meus defeitos. Mas, querido amigo, preste atenção ao que venho lhe dizendo. Eu não prego ao Senhor o Ocidente, nem a América do Norte, nem a Stanley Jones. Eu prego ao Senhor e ao seu povo o Evangelho de Jesus Cristo. E o que o Senhor pode alegar contra Jesus? O hindu se calou, porque nada tinha contra Jesus e nem poderia ter. A vida de Jesus continua sendo exemplo para milhares de pessoas. E como o homem é uma criatura influenciada mais por padrões de comportamento do que por leis, os passos de Jesus são o padrão estabelecido por Deus para os que seguem seu Filho como Mestre e Senhor. Como alguém afirmou, discipulado é mais do que conseguir conhecer o que o Mestre conhece. É conseguir ser o que ele é. Devemos, em constante processo de santificação, buscar refletir a luz de Cristo. E o primeiro tópico da nossa lição nos fala sobre o padrão perfeito. Você se lembra do famoso caderno de caligrafia? Caligrafia vem do termo grego kalos, com K, mais grafia, que significa escrever bonito. Quando o apóstolo Pedro afirma que Jesus Cristo deixou-nos exemplo, ele usa uma só palavra grega, hipogramos, que aparece somente aqui no Novo Testamento. Mas antes de entrar no texto bíblico, temos que conhecer a interessante história desta palavra, que está ligada com a educação primária grega, com base no texto de William Barclay. Nós vamos resumi-la. E o primeiro subtópico nos fala sobre a história de uma palavra perfeita. Na Grécia Antiga, os meninos gregos eram alfabetizados usando uma tábua de cera, pois o papiro, o material de escrita comum nos tempos do Novo Testamento, que era um tipo de papel feito de cerne de caniço que crescia principalmente às margens do rio Nilo, não era uma matéria barata,
e por ser caro, os meninos não podiam usá-lo para praticar a escrita. Assim, o caderno de exercícios era a tábua de cera, uma caixa muito rasa, cheia de cera macia. Escrevia-se com estilo, que era uma haste feita de osso ou metal, com uma extremidade pontiaguda, onde era usada para escrever, e uma extremidade achatada, que era usada para alisar a superfície da cera, para poder usá-la novamente. Platão, no ano de 428 a 348 a.C., nos conta que, ao ensinar a arte de escrever, o professor da matéria primeiramente riscava linhas com o estilete para o uso do aprendiz e depois dava a este a tábua e o mandava escrever conforme a orientação dada pelas linhas. Na prática, isso significava duas coisas. Primeiro, o professor riscava linhas paralelas para conservar reta a escrita do menino. Segundo, também escrevia na parte de cima da tábua uma linha escrita que o menino tinha que copiar. Aquela linha era hipogramos, ou seja, o padrão que o menino devia seguir. Devemos escrever a nossa vida copiando o modelo de Jesus Cristo. E a pergunta que fica para a nossa reflexão no dia de hoje, ela é um título também de um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? O segundo subtópico fala sobre a história de um homem perfeito. Em 1 Pedro 2:21, o apóstolo nos diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É como se Pedro estivesse nos dizendo, assim como o estudante aprende a escrever de um modo perfeito de caligrafia, assim também nós somos estudantes na escola da vida e somente podemos aprender a viver copiando o padrão perfeito da vida que Deus nos apresentou, que é de Jesus Cristo. Mas há outra maneira de se usar a palavra hipogramos, que pode contribuir para o significado que Pedro quis dar ao vocábulo. Quintiliano, orador e escritor romano, de 32 a 96 d.C., nos informa que às vezes o professor gravava as letras na cera da tábua e então a mão do menino é guiada ao longo dos sulcos para que não cometesse erro algum. De início, o mestre ajudava o menino colocando a sua mão sobre a mão do estudante, mas depois o deixava tentar sozinho e as beiras dos sulcos não o deixavam desgarrar-se além dos limites, além das margens. É possível que isto também estivesse na mente de Pedro, porque simplesmente ter que copiar do hipogramos sozinho com frequência devia ser difícil e desanimador. Mas quando o aprendiz tinha a mão do professor segurando a sua, o guiando, e tinha os sulcos para seguir, para não permitir que eles passassem da margem, isso devia tornar as coisas muito mais fáceis. Jesus não nos dá apenas um exemplo e nos deixa, porque às vezes um exemplo pode ser a coisa mais difícil e desanimadora do mundo. Mas Jesus faz mais do que nos oferecer um exemplo. Assim como a mão do mestre guiava os primeiros esforços do estudante inseguro, assim também ele nos guia. Assim como o sulco conservava a pena do estudante dentro dos limites, assim a sua graça nos dirige. E não somente nos deixou um hipogramas maravilhosamente perfeito, como constantemente nos ajuda a segui-lo. Afinal, aquele que disse, siga-me, em João 12:26, também completou, sem mim nada podeis fazer. João 12:26.
Louvado seja Deus, que nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos guia, nos orienta, que nos deixou um exemplo, mas continua conosco dentro do barco. E por maiores que sejam as lutas, as tempestades, os ventos contrários, Ele está conosco e continua na direção e no controle da nossa vida. E o segundo tópico da nossa lição, da nossa revista, tem por tema Exemplos da Perfeição de Cristo. Os versículos 18 a 20 de 1 Pedro 2 falam do sofrimento que servos, no grego, está empregados domésticos. Então, estas passagens falam do sofrimento que estes servos experimentavam no convívio com os seus senhores. O apóstolo diz que estes deveriam suportar com paciência essas tristezas e perseguições, pois isto é grato. Versículo 19. A melhor tradução seria, pois isto é graça, ou seja, a possibilidade de sofrer por causa de Cristo, mesmo sendo por submissão a um senhor perverso. Também, ao fazer isso, estavam imitando a Cristo, pois ele sofreu sendo justo e sem pecado. É nesse contexto que Pedro fala de Jesus Cristo como modelo para todos. E o primeiro subtópico tem por tema Perfeito na Santidade, o qual não cometeu pecado. Está em 1 Pedro 2, 22. Esta é a primeira citação direta à profecia messiânica de Isaías 53, 9, que nos diz a palavra de Deus, abre aspas, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Fecha aspas. Pedro cita essa passagem para indicar que havia ausência total de pecado em Jesus. A carta aos Hebreus confirma que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. O próprio Judas Iscariotes reconheceu esta santidade ao confessar, abre aspas, pequei, traindo sangue inocente, fecha aspas, Mateus 27,4. O ladrão na cruz disse ao outro sobre Jesus, abre aspas, mas este nenhum mal fez, fecha aspas, Lucas 23,41. E Pilatos deixou a sua famosa frase acerca de Jesus, eu não acho nele crime algum. João 18,38. Enfim, diversas pessoas, em variados contextos, afirmavam a santidade de Jesus Cristo, mesmo sendo estas pessoas ímpias, mas mesmo estas reconheciam e testemunhavam acerca de Jesus Cristo. Jesus viveu num mundo caído. Foi alvo das críticas mais perversas, dos ataques mais sórdidos. Contudo, jamais cometeu pecado e engano algum se achou em seus lábios, embora não tenhamos condições de imitar a Cristo no sentido pleno da palavra, pois somos pecadores. Devemos seguir as suas pegadas, em busca de uma vida santa, caminhar refletindo a luz de Cristo, zelar pela verdade, mesmo sendo vítimas das mais profundas injustiças. E o segundo subtópico nos diz, perfeito nas palavras, nem dolo algum se achou em sua boca. Está lá em 1 Pedro 2, 22. Dolo pode ser traduzido por falsidade ou engano, falar com a intenção de prejudicar ou ludibriar alguém. Estas atitudes não refletem a luz de Cristo. Jesus Cristo falava sempre a verdade. João 8,40. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Esse pecado ligado à fala remete-nos a 2 dos 10 mandamentos. Usar o nome de Deus em vão e dar falso testemunho.
Êxodo 20, versículo 7 e versículo 16. As acusações contra Jesus no seu julgamento sempre se mostraram falsas. Pode ser vista em Marcos 14, do 56 ao 59. Matt Henry destaca que a grosseria, a crueldade e a injustiça dos inimigos não justificam que os cristãos injuriem os inimigos ou que se vinguem deles. As razões para o pecado nunca podem ser grandes demais, pois sempre teremos razões mais fortes para evitá-lo. Em seus passos, o que faria Jesus? E o terceiro subtópico tem por tema perfeito nas reações. 1 Pedro 2,23, abre aspas, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Fecha aspas. Geralmente Pedro está relatando algo que ele mesmo viu. Os discípulos devem ter se surpreendido com as reações pacíficas e misericordiosas de seu mestre. Ser ultrajado é receber agressão verbal, tendo a sua honra atacada. E maltratado indica um sofrimento físico. O tempo dos verbos gregos, particípio presente, indica que isto ocorreu repetidas vezes. Mas Jesus não respondia com a mesma linguagem ofensiva, nem devolvia com ameaças, embora pudesse fazê-lo. Mateus 26, 53, abre aspas. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Fecha aspas. Porém, como ele agia? Abre aspas. Entregava-se àquele que julgava retamente. Fecha aspas. Colocava-se nas mãos de Deus. Interessante notar que Jesus entregava a si mesmo e não somente a sua causa ou o seu problema. Ele colocava-se nas mãos de Deus. Em seus passos, o que faria Jesus? O quarto subtópico, perfeito no amor sacrificial. 1 Pedro 2,24. Pedro elucida aqui uma das mais importantes doutrinas da graça, a expiação. Cristo não morreu como mártir. Não foi para a cruz porque Judas o traiu, nem porque Pedro o negou. Não foi pregado no madeiro porque os sacerdotes o entregaram, nem porque Pilatos o sentenciou à morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados, ele se entregou. Os nossos pecados estavam sobre ele. Jesus carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Matthew Henry enfatiza que Jesus tira os nossos pecados e os removeu de nós. Da mesma forma que o bode expiatório carregava os pecados do povo sobre a cabeça e então os levava para muito longe, Levíticos 16, do 21 ao 22. Assim, o Cordeiro de Deus carregou os nossos pecados no próprio corpo e com isso tirou o pecado do mundo. João 1, 29. Haren Wisber esclarece que o termo carregar significa carregar como sacrifício. Agora que Cristo morreu pelos nossos pecados, não podemos viver mais para estes pecados. Devemos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. As feridas de Cristo nos trouxeram a cura espiritual. A morte de Cristo nos trouxe a vida eterna. Através de Cristo, fomos religados à videira verdadeira e temos acesso ao Pai. Louvado seja Deus! E agora veremos o quinto e último subtópico da nossa revista, que tem por tema perfeito como pastor e bispo.
que encontra-se em 1 Pedro 2,25. Pedro usa aqui duas palavras muito ricas para descrever Jesus: pastor e bispo. O termo grego poimen, traduzido por pastor, aponta para o cuidado, a vigilância e o sacrifício do Senhor em nosso favor. Já o termo episcopos, traduzido por bispo, refere-se à sua supervisão e liderança. Todo cristão era uma ovelha desgarrada encontrada por Jesus. Todo cristão é pastoreado por Jesus. Pedro chama Jesus por dois preciosos nomes, pastor e bispo da nossa alma. Pastor é o que cuida e o bispo é o que supervisiona. Matt Henry tem razão em dizer que os pecadores, antes da conversão, estavam sempre desviados. Sua vida era um erro constante. Jesus, porém, o supremo pastor e o bispo das almas, veio e se tornou presente em seu rebanho e estava sempre supervisionando, sempre vigiando. Jesus é o pastor da nossa alma. A igreja é o rebanho pastoreado por Jesus. Na teologia do Antigo Testamento, o ofício de pastor é aquele que cuida do seu rebanho. Esse ofício é utilizado para ilustrar o cuidado de Deus com o povo de Israel. Ezequiel 34:15. No Novo Testamento, Jesus se apresenta com o mesmo ofício divino de pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, do 26 ao 28. Ele guia, protege, alimenta e ele vai atrás das ovelhas. Ele é o bom pastor que morreu pelas suas ovelhas. Salmo 22. Jesus, o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Salmos 23. É o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Salmos 24. Jesus também é o bispo da nossa alma, aquele que cuida e supervisiona as ovelhas. William Barclay comenta que, na língua grega, esta palavra tem uma longa história com grandes significados, indicando o protetor da segurança pública, o guardião da honra e da honestidade. Eu vou repetir. O guardião da honra e da honestidade, o supervisor da correta educação e da moral pública, o administrador da lei e da ordem. Chamar Jesus de bispo significa reconhecê-lo como nosso protetor, supervisor, guia e diretor da nossa alma. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Jesus Cristo é o nosso bispo. Louvado seja Deus. E você que está me ouvindo, se ainda não teve um encontro com Cristo no dia de hoje, se apresente a Ele, declare que o aceita como o seu Senhor e Salvador. Diga que você entrega a sua vida para Ele e que a partir de hoje, neste gesto de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, Ele escreverá o seu nome no livro da vida. Você fará parte desta família maravilhosa, será enxertado na videira verdadeira. Mas você precisa dar este passo, declarar que o aceita como Senhor e Salvador. Que nosso Senhor ministre no seu coração e que nele faça morada e que seja a sua vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E caminhando para a nossa conclusão, Karen Wisber diz, nesse capítulo 2, Pedro
apresentou muitas imagens admiráveis do crente. Somos crianças que se alimentam com a palavra, povo exclusivo de Deus, forasteiros, peregrinos, discípulos que seguem o exemplo do Senhor, ovelhas de quem o pastor cuida. A vida cristã é tão rica e plena que são necessárias estas comparações e muitas outras para mostrar como ela é maravilhosa. Como caminhar com Cristo dentro do barco nos traz a paz que o mundo não entende. Mesmo em meio às lutas, ao luto, mesmo em meio aos ventos contrários, às perseguições, Cristo, conosco dentro do barco, nós sentimos a paz que o mundo não entende, porque Ele está conosco. Por tudo o que estudamos nesta revista sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, cada um de nós é convidado a segui-lo como um pecador arrependido, um servo submisso, um aprendiz obediente, um soldado fiel e um súdito do Rei dos Reis. Louvado seja Deus. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio, Pai, que nós temos, alunos da Escola Bíblica Dominical, por estudarmos, Pai, por nos aprofundarmos na Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por nos permitir viver a cada domingo, Pai, a comunhão, a unidade, quando nos reunimos em classe para juntos, Pai, nos alimentarmos e aprendermos em unidade, comunhão, uns com os outros, acima de tudo dentro da direção do mover do Teu Santo Espírito, Senhor. Obrigada, Pai, por falar aos nossos corações. Obrigada, Pai, por nos orientar, por nos moldar, porque sim, nos colocamos em Tuas mãos como um vaso de barro, nas mãos do oleiro, porque nós não somos nada. O Senhor, Pai, é tudo em nossas vidas. Molda-nos, Senhor, faça-nos um vaso que o Senhor sonhou para nós. Nos molde, Pai, faça em nós a Tua vontade. Pai, continue a nos direcionar, cuidar de nós como um bom pastor, cuida de suas ovelhas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso bom pastor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso bispo, o nosso direcionador, o nosso supervisor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, ao sofrimento, às perseguições, mesmo em meio aos dias maus, sentimos o Teu cuidado e sentimos a paz que somente podemos sentir em Ti, Pai. Obrigada. Continua conosco, Senhor, a ministrar aos nossos corações. Obrigada, Pai, por esta classe, a família betelense, obrigada por cada classe, Pai, da nossa igreja. Obrigada, Pai, pelos nossos irmãos em Cristo espalhados, Pai, pela face da terra. Obrigada, Senhor, por nossos irmãos, amigos que estão ouvindo esta palavra e aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que o mover do Seu Santo Espírito possa ministrar aos corações, Pai, e fazer morada. Ó, Pai, como aquela terra boa que a semente, Pai, caiu e ela produziu frutos, Senhor, que frutos possam ser produzidos através da Tua palavra, pelo mover do Teu Santo Espírito, Senhor. É a oração que nós fazemos e agradecemos, Pai, agradecemos por cada uma vida que está aqui ouvindo esta lição. E cuide, Pai, de cada um. Obrigada por tudo, é a oração que eu faço e agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, antes de concluir, eu quero dizer que no próximo domingo nós estaremos dando início à nossa próxima revista, que estaremos estudando no próximo quadrimestre,
que tem por tema o Espírito Santo e você. E eu te convido, alunos da Escola Bíblica, a estarem presentes em classe para estudarmos. Convido você que ainda não é aluno a se matricular. No domingo é só você se dirigir a uma das classes e ali se apresentar ao professor, e você será muito bem acolhido, muito bem recebido e fará parte dessa família em Cristo, e onde estaremos estudando. E você também que não é cristão ainda, também sinta-se convidado a estar conosco na primeira Igreja Batista em Santa Cruz, para juntos aprendermos sobre a Palavra de Deus e agora no próximo quadrimestre estudarmos a Bíblia sobre o Espírito Santo e você. Tenha uma semana abençoada na doce e santa presença de Jesus Cristo. Amém e amém.